Então, pessoal, tudo bem? Thiago, Juliane, outros demais aí que vão aparecendo, a gente vai conversando e continuando. Então, a aula passada foi falado sobre biomas do Brasil e tal, entre outras coisas, pelo outro professor. Boa noite, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre os biomas do mundo. E também eu queria falar que semana que vem, o próximo professor ele vai falar sobre. Vai ser uma correção da prova do simulado, né? Que vocês tiveram na última final de semana. E daí vai ser uma discussão sobre a prova, assim, né, sobre as questões de geografia, e, enfim, para você tirar dúvidas e outras coisas, e isso vai ser feito semana que vem, beleza? Só para deixar meio claro, assim. Chegou mais um ali, olá, tudo bem, Tânia? Então, hoje a gente vai falar sobre biomas do mundo, né? Então, a gente vai seguir nesse fio dos biomas, ok? Então, aqui já de começo, né, eu trago aqui, a gente traz a definição do que seria um bioma, né, segundo o IBGE, e o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente fala dele em várias aulas, a gente já falou várias aulas deles, né, enfim, vocês sabem, eu tô careca de saber, né, e o IBGE define como os biomas, como um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Então é basicamente isso, né? Às vezes vocês podem ver e ler em outros lugares ou outros professores apresentarem definições diferentes do que é um bioma, mas aqui a gente está trazendo mais ou menos, vamos trabalhar em cima dessa definição de IBGE, né? Que é enfim, é o instituto que é feito, enfim, que é um dos principais institutos sobre isso, né, no Brasil. E aqui eu trago também, né, se vocês forem pesquisar definições de biomas, cada professor, enfim, cada pesquisador vai trazer talvez um mapa diferente, com mais ou menos biomas. Porque, sei lá, eles vão categorizar, é difícil falar, eles vão categorizar diferente, né, alguns lugares, enfim, talvez mude um pouco o nome também, vocês vão perceber, depois eu vou falar cada um dos idiomas, vocês vão ver que pode ter um outro nome parecido ou sinônimo, né, dependendo de como for, e aqui a gente está os principais, né. Já vou falar assim para vocês, para dar uma gravada mais ou menos, depois a gente vai falar vai falar um pouquinho sobre, né, depois eu vou ter que se lembrar, a gente está vendo nesse mapa aqui, vocês estão vendo a linha do Equador aqui, né, aí lembrem, depois, né, onde é que fica o Trópico de Capricórnio? O Trópico de Capricórnio fica ao sul, né, a gente só para gravar aqui, assim, passa por São Paulo aqui, né, que é o Brasil, né, aqui é o Brasil. Aí o Trópico de Capricórnio passa mais ou menos onde é a cidade de São Paulo, assim. Cidade de São Paulo não, desculpa, estado de São Paulo, tá? Aí aqui, ó, Trópico de Capricórnio e ao norte, da linha do Equador, o Trópico de Câncer, né? Passa aqui pelo Instituto do México, a parte do norte do continente africano, aqui é a Índia, Sudeste Asiático e por fim aqui, né? Enfim, só meio que gravem isso agora, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre. E se você tiver qualquer dúvida, né, como toda aula, qualquer dúvida, só digita aí no chat, tô olhando o chat toda hora. Mas, professor, não entendi tal palavra. Aí depois vai ter aí na frente umas palavrinhas um pouco mais complicadas, que eu vou explicar, mas é tipo, professor, tu falou muito rápido, não entendi direito o que tu falou. Pode repetir. Mas isso, tá, beleza? Aí aqui a gente tem mais ou menos, né, um panorama geral mundial dos biomas, né, floresta tropical, savana, deserto, entre outros, que depois a gente vai falando mais sobre. Beleza? O primeiro seria a tundra, né, que a gente chama, que aqui no slide está como, deixa eu ver, um azul mais intenso, talvez. Não é um roxo, né? Eu sou horrível com cores. Vai ser um azul mais, não sei direito a definição, mas é esse aqui, ó, tá vendo? Tundra aqui, ó. Aqui, tá vendo no extremo norte aqui do nosso mapa? Alguém que é bom de cor aí, talvez saiba melhor dizer qual cor é aquela ali. Mas enfim, eles se localizam, no extremo norte da América do Norte e da Eurásia, e o que é interessante, que o solo ele fica gelado, né, praticamente congelado durante 8 meses devido ao clima subpolar. E essas vegetações são herbáceas, né, nesse bioma, grande predomínio de herbáceas. Professor, o que são as herbáceas, né, aqui, ó?
Herbáceas. Herbáceas são, a gente chama de plantas herbáceas, elas são basicamente ervas, né? Então elas têm, tipo, o sinônimo seria ervas. Elas têm uma altura não muito alta, né? Tipo, eles são baixas, entre 1 metro, menos de 2 metros, por aí, né? Musgos, enfim, líquens e de ciclo vegetativo curto. Então, uma das características peculiares, assim, né, do tipo de solo, a gente vai também depois vai ouvir de novo essa palavra, que é o permafrost. O que seria o permafrost? É uma palavra em inglês, né, que sempre gelado, ou seja, esse solo está sempre gelado devido às temperaturas baixas desse bioma, né? Enfim, e isso acaba dificultando o crescimento dessas de raízes, né? Enfim, na flora, raízes, eles não conseguem crescer direito ali por causa também da absorção dos nutrientes minerais, que acaba sendo dificultado, pois esse solo está sendo gelado, por causa da temperatura, entre outros fatores que envolvem o solo e esse bioma em específico. Beleza? Vocês dão mais ou menos para entender o que a gente quer dizer com isso, mas acho que. Aí aqui eu trago uma foto do que seria a tundra, né? A gente pode perceber aqui, ó, né? Extremo norte, eu não sei, não lembro da onde que é especificamente esse lugar, mas a gente pode perceber aqui, ó, né, que a gente vê neve e tal, tipo, aqui tem um solo mais congelado, e a gente pode perceber que talvez tenha uma dificuldade mesmo de raízes, enfim, raízes de outras plantas se fixarem aqui nesse solo, né, porque ele está sempre congelado, então fica mais ruim. Aí aqui a gente tem, né, esse tipo de vegetação bem característica desse tipo de solo, né, que seria essas vegetações baixas, justamente por causa do solo, né? Enfim, aí se você tiver alguma pergunta, assim, qualquer coisa, só avisar se eu estou indo muito rápido ou está mais ou menos ok. Então essa é a característica, são as características principais do bioma chamado tundra, né? Aí também agora a gente tem aqui as montanhas, né? Então, quais são as principais características, né? Que eu vou vir trazendo assim, as principais características cada vez que eu falo sobre determinado bioma, né? E aqui as principais características seriam que a temperatura ela diminui conforme aumenta a altitude. O que seria o aumento da altitude? Agora uma pergunta. O que seria esse aumento da altitude? É altitude, né? Não latitude. É diferente. Depois a gente pode fazer esse jogo, quando eu explicar outras coisas. Mas esse aumento da altitude seria com uma montanha, né? A gente vai pensar numa montanha. Vou desenhar uma montanha aqui. Beleza? Aqui é o solo. Então, quanto mais alto essa montanha, né, de altura, altitude, a temperatura vai diminuindo. Por que a temperatura vai diminuindo? Além de outros fatores, a gente tem, perdão, a gente tem essa temperatura diminui porque a pressão também da atmosférica, né, ela acaba diminuindo conforme a gente vai aumentando a altitude. Então, no grosso modo, assim, quanto mais alto, né, tu subir na montanha, né, você vai subir a montanha, quanto mais alto, provavelmente mais gelada, né, mais frio vai ficando. E também isso está ligado com o conforme, né, mais alto, digamos assim, a montanha, quanto mais vai subindo, também tem os ventos, né, que estão se formando aqui, enfim, passando, né, por aqui, isso acaba também contribuindo para a sensação térmica, né, acaba parecendo que é mais baixo do que realmente é, né? Então, tipo, o vento ele se torna um potencial nesse sentido de sentir mais frio ou menos frio, né? E nas encostas baixas, há florestas de baixas, médias ou altas latitudes. Aí aqui a gente muda, né? A palavra. Eu tapei a palavra. Latitudes. Qual que é a diferença? Agora eu pergunto para vocês, né? Qual que é a diferença de altitude e latitude? Eles são a mesma coisa? Sim ou não? Opa, sim ou não? Pergunto. Se não sabe falar, se não sabe, pode falar, professor, não lembro, não sei. Aí a gente vai fazer esse exercício de, né, explicar sobre o que é.
Ó, o Thiago já falou que não, mas alguém não lembra? O que seria latitude, tanto baixa ou alta ou média? O que é uma baixa latitude? O que é uma alta latitude? Tem a ver com o tamanho de uma montanha ou não? Eu não lembro. Mais próximos dos polos. Isso. Latitude tem a ver, ó. Vamos voltar aqui, ó. Latitude tem a ver com os graus aqui que a gente está no nosso mapa, né? Por exemplo, quanto mais perto dos polos, né? Que aqui seria um polo, lá outro polo. Quanto mais perto dos polos, quer dizer que as latitudes, com L, latitudes são mais altas. Ou seja, aqui na linha do Equador é o quê? Zero, né? Vocês lembram? Vai ficar bem fino aqui, tá? Mais aqui. Aí, beleza. Lá no pico mais alto, no pico mais alto é foda. É ruim. Lá na latitude mais alta é 90 graus, né? Norte, porque é o norte além do Equador. Aqui embaixo não, né? Ao sul, 90 graus também, que 90 graus sul, né? Porque não é norte. Ou seja, aqui tu mede, né, a latitude de determinado lugar. Aí o que ele está dizendo aqui? Dependendo as montanhas, se elas são de altas, né, latitudes, ou baixas latitudes. O que seriam as baixas latitudes aqui? Onde estão as baixas latitudes? As baixas latitudes no mapa. São mais perto de onde? Pergunta. Se não soubesse, pode falar também que não lembro. Mas as baixas latitudes, elas são perto de onde? Elas são aqui, ao sul, ou elas são perto da linha do Equador? Sul? Certeza? Não. Isso. Quanto mais perto da linha do Equador, quer dizer, nessa faixa aqui, né? Essa faixa aqui, mais ou menos, não tá preciso, tá? Aqui são as baixas latitudes, que a gente tem que pensar assim, ó. Quanto mais perto do zero, quer dizer que é mais baixo a latitude, né? Que é a latitude aqui. Então, o mais próximo da linha do Equador é o que ele está falando de baixas latitudes. Ou seja, médias latitudes são mais ou menos entre a linha do Equador aqui, do que ele considera baixo, a partir até o alto, né? Então, aqui, mais ou menos assim, né? Não está basicamente, né, fiel, mas aqui a gente considera as médias latitudes, né? Que eles chamam de médias latitudes. Vou botar ME aqui. Médias latitudes. Ou seja, aqui já tem outras características. E as altas latitudes, quando cada vez mais perto do polo, dos polos, né, dos dois polos, eles são cada vez mais altos. Ou seja, não importa se é 90 graus sul ou 90 graus norte, os dois são altas latitudes. Dá para entender, mais ou menos? Então, se eu, sei lá, perguntar aqui, qual que é a latitude mais alta? É 90 graus ao sul ou 30 graus ao sul? Qual é a latitude mais alta? 90. Isso. Tá. Beleza? Deu para entender mais ou menos que é a latitude? Agora, rapidinho assim. Ok? Deu para entender, né? Isso não necessariamente está ligado com a altitude, porque a altitude é a medição lá de uma montanha, né? O quanto altitude, vamos pensar assim grosseiramente, está ligado ao quão alto, né? É uma montanha, por exemplo, nesse exercício específico que a gente está fazendo aqui, né? Então, aqui, ó, vamos voltar lá no slide. Montanhas, aqui, ó. Nas encostas baixas das montanhas, né? Encostas baixas seriam no começo da montanha lá, né? Há florestas de baixas, médias ou altas latitudes. O que quer dizer isso aqui? Dependendo de onde a montanha estiver, se ela estiver em baixas, médias ou altas latitudes, essas florestas elas vão ter características diferentes. Me entender? A floresta que está numa montanha de baixa latitude não é o mesmo tipo de floresta de uma montanha de alta latitude. Deu para entender? Ok? Mais ou menos? Mas acho que deu para entender legal. E, se não entendeu, é só falar, tá? Tá de boa.
Aí, ó, continuando aqui. Em costas altas, floresce a vegetação orófila. O que é orófila, professor? São plantas rasteiras, beleza? Adaptadas a pouca umidade do ar. Aí a gente vai dar um exemplo aqui, ó. Campos alpinos e punas de Atacama, entre outros. Mas deu mais ou menos para entender? Sobre essa diferença em florestas de baixa, média e alta latitude? Eu acho que deu mais ou menos para entender, né? Enfim. Aí aqui, ó, trago, né, montanhas aqui, enfim, o que seria o baixo aqui, né? O baixo seria mais ou menos aqui. Baixo o quê? Altitude ou latitude na montanha? Quando a gente fala de montanha, a gente está falando de altitude ou longitude? Tempo. Tempo é a última. Tempo. Isso, altitude, porque latitude é outra parada lá que está ligado, né? Mais ligado à cartografia e aquilo que a gente estava fazendo antes no mapa lá, né? Então, aqui daí quanto mais vai subindo, né? Entre aspas, a altitude ela vai ser maior. Beleza? Deu para entender? Tá. Agora, outro bioma, taiga, né? Ou ele pode ser chamado também de floresta boreal. Relaciona-se com o clima frio, com baixa insolação e solos gelados. Aí lembra que a gente falou do permafrost lá, que é os solos gelados, que pode ser chamado. O que seria esse baixa insolação? O que é o baixa insolação? O que a insolação tá ligado? Você já ouviu essa palavra antes? Thiago tá digitando. Isso. Seriam lugares que são baixa incidência solar, ou seja, a radiação solar ela não é tão alta como em outros lugares. Como, por exemplo, lugares perto da linha do Equador. E quanto mais perto da linha do Equador, né, se algo é perto da linha do Equador, ele é de baixa ou alta latitude? Tempo. Lugares perto da linha do Equador, eles são de baixa ou alta latitude? O pessoal tá pensando. Beleza, daqui a pouco me responde. Enfim, são as florestas mais homogêneas da Terra, praticamente só de coníferas. Você sabe o que significa essa palavra homogênea? Já deve ter ouvido em outro lugar, talvez em química ou outro lugar. O que seria uma floresta homogênea na Terra? Pode responder assim, professor, não sei. Ou não. Ou eu respondo eu mesmo. Ninguém vai tentar? Talvez não. O que seriam as florestas homogêneas da Terra? O que eu quero dizer com uma floresta homogênea? Ninguém vai tentar. Tudo bem. Então, florestas homogêneas seriam... Elas têm... São florestas muito parecidas. Elas não têm muita diversidade em tipos de espécies de árvores, por exemplo, ou de outra flora, né? Ou seja, elas têm a mesma natureza, todas são muito semelhantes. Aqui, né? Aqui dá a entender que são praticamente só de coníferas, né? Depois a gente vai ver o que são as coníferas ali, né? E o que seria? A indústria extrativa vegetal, outra característica, né? Como em lugares como Canadá, Suécia, Noruega e Finlândia, elas são grandes produtores de celulose e papel, porque essas coníferas elas são extremamente eficientes, né? Elas são matéria-prima para o papel, por exemplo. Então, nesses lugares, existe essa grande indústria da celulose, né? Do papel e de outras coisas, porque essas coníferas elas são feitas, né,
para uma, ou sei lá, coníferas, algum popularmente conhece como pinhos, né, entre outras coisas, elas são usadas para fazer papel. Os seus solos, né, outras características, são bastante podizólicos. O que seria o podizólico, professor? Ah, uma baita palavra, né? O que seria isso? Seriam, isto é, ácidos, né? Os solos são ácidos, pálidos e pobres, dificultando a agricultura. Ou seja, não é, esse solo acaba não sendo tão propício para plantação, né? Porque ele não é um solo rico em nutrientes, entre outras coisas. Beleza? Então dá para entender mais ou menos o que a gente está falando. Aí que eu trago uma imagem, né, do que seria essa floresta de floresta boreal, né, ou taiga, e aqui só que são coníferas, né, vocês conseguem perceber agora aqui, ó, olhando isso aqui, que a gente pode ver, por que ele fala ali que é uma floresta homogênea, dá para entender mais ou menos, ó, porque praticamente é tudo igual, ó, vou pegar aqui, ó, são coníferas, né, e são todos iguais, ó, sei lá, aqui tem quilômetros, talvez, quilômetros e quilômetros da mesma coisa, não vai entender? Só pinos, né? Pinho é a marca de coisa lá. Enfim, aí dá pra entender que isso é uma grande porção, né? Sei lá, quantos quilômetros deve ter aqui só de coníferas. Ou seja, é um tipo de floresta que não tem muita diversidade, né? Tem pouca diversidade. E isso acaba sendo uma grande tipo de, né? A gente está falando de extrativismo vegetal. Já que a gente não consegue plantar outras coisas aqui no solo, porque o solo não é mais suficiente, ou seja, se eu não adianta, por exemplo, eu desmatar, né? Desmatar todo esse área aqui, para plantar alguma coisa aqui. Hoje não adianta fazer isso. Porque o solo aqui, ele já não é tão fértil. E eu não vou conseguir plantar coisas aqui, né? Plantar, sei lá, soja, outros tipos de coisa, pensando na economia, né? Para vender, para entre outras coisas, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque esse solo ele não é tão fértil o suficiente para acontecer. Então, economicamente, né? Pensando aqui economicamente, o mais sensato aqui se fazer é essa prática do extrativismo vegetal. Ele é desmatar não, né? Ele cortar essas árvores, né? Para a indústria de celulose, fazer papel e outras coisas. Beleza? Você entendeu? Ok, segue o jogo. Tá muito rápido, pessoal. Mais ou menos. Se alguém dá um sinal de vida, assim, agradeço. Floresta temperada. O que seria floresta temperada? Correspondem ao clima temperado oceânico com chuvas bem distribuídas durante o ano. Né? Chuvas bem distribuídas durante o ano, o que isso significa? Que chove regularmente durante o ano todo. Correto? Não chove, tipo, no verão é seca e no inverno chove bastante, ou ao contrário, no verão chove bastante, no inverno é seca. Não. As chuvas, elas são bem distribuídas durante o ano todo, então praticamente chove durante o ano todo. Elas são homogêneas, de novo, né? Poucas espécies vegetais. Aí aqui a gente traz o bordu, né? Que é aquele símbolo nacional da bandeira do Canadá. Não, não tem na bandeira do Canadá. Não tem na bandeira do Canadá. Mas eu lembro que é um... Agora eu não vou lembrar. Não, mas acho que tem sim. Não tem na bandeira do Canadá, que é aquele negocinho lá. Não sei desenhar. Mas tem na bandeira do Canadá e é um dos símbolos nacionais lá do Canadá. Floresta Laurenciana, os carvalhos das florestas do Appalachiana, dos Estados Unidos. Beleza? E essas florestas, elas se situam em áreas que são mais industrializadas no planeta, né? Industrializadas e urbanizadas. Então, elas são uma das mais devastadas do planeta, né? Que seriam justamente essas áreas aqui, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, entre outras áreas. São áreas que, né, a gente já viu em outras aulas, a gente vem discutindo isso há um tempo, né? São as áreas mais industrializadas do planeta, né? Muitas indústrias e, enfim, urbanização, e elas são algo que, sei lá, florestas que já estão em extinção e boa parte nem existe mais, né? Aqui eu trago uma foto, isso aqui é uma foto clara. Quando eu vi essa foto aqui, eu pensei, cara, isso aqui parece muito uma foto de um daqueles filmes, tá ligado? Filme de Hollywood lá que o cara vê, aqui parece que dá até pra ver, tipo, sei lá,
umas pessoas caminhando aqui, daí ao final do filme, no começo do filme, aí tá todo mundo correndo, aí tem um cachorro andando junto aqui, né? Essa, quando eu escolhi essa foto, eu pensei muito, muito clássico de filme, né? Tipo, começo de filme, ou final de filme. Dá pra ver essas florestas mais nesse estilo aqui, nesse. Não sei se é viagem minha ou se vocês também conseguem perceber isso. Mas daí eu trouxe essa foto aqui para mais ou menos mostrar o que seriam essas floresta temperada nesse bioma, esse tipo de vegetação, esse tipo, nesse sentido. Beleza? Agora, as pradarias. O que seriam as pradarias? Elas se relacionam com um clima mais temperado, né? Clima temperado continental, ele tem os invernos secos e rigorosos, né? Ou seja, invernos com baixa temperatura, e amplitude térmica diária e anual grande. O que seria uma amplitude térmica diária e anual grande? Alguém se habilita? Alguém se habilita a falar assim, dar um chutezinho assim, eu acho que é tal coisa, blá, 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 blá. Não? Esperar um pouquinho, talvez. Amplitude térmica diária e anual grande. O que seria a amplitude térmica? Seria a diferença de temperatura, né? Ou seja, ela apresenta essa amplitude térmica diária anual grande. O que seria uma amplitude térmica grande? Durante o dia, nesse caso diária, né, pode a temperatura ela pode tanto estar baixa, né, ou quanto alta. Ou seja, provavelmente, sei lá, no começo da manhã a temperatura está mais baixa, sei lá, 15 graus. Aí de tarde a temperatura está 35 graus, assim. A gente tem uma amplitude térmica aí de 20 graus, né? Então, isso quer dizer que essa amplitude térmica diária ela é muito grande. Então, as pradarias, né, esses lugares, esse bioma, costuma ser isso, né? Essa amplitude térmica, não só diária, mas como anual, ou seja, no ano inteiro, essa amplitude é bastante grande. Então, a gente tem, sei lá, um inverno rigoroso de 5, 6 graus, mas o verão é 40 graus, entendeu? Por isso, aí a gente consegue perceber que essa amplitude térmica anual é grande. Em outros lugares, talvez essas amplitudes térmicas, tanto a diária como a anual, sejam menores, ou seja, a gente tem uns dias mais, né, mais lineares, assim, não muda tanto essa amplitude. Isso varia de bioma a bioma, né? E entre outras coisas que envolvem isso. Entenderam? E, desculpa, esses solos são muito férteis normalmente nas praias, né? E, em face da decomposição das gramíneas, né? Que seriam aquelas vegetações mais, como o próprio nome diz, gramíneas, né? No sentido de gramas, que elas são mortas no inverno, então não havendo quase lixiviação no verão, formando uma matéria orgânica acumulada. O que é a lixiviação, professor? Depois a gente vai falar sobre, né? Mas vão ter uma ideia. E esses cinturões agrícolas norte-americanos, né, onde a gente consegue visualizar essas pradarias, são nesses cinturões agrícolas norte-americanos, e na área do Pampa Gaúcho, né, que é mais ou menos aqui que compõe a região noroeste do Rio Grande do Sul, a região Santa Catarina até o Paraná, mais ou menos. E como ali diz, né, o próprio nome diz também, a produtividade agrícola nesses lugares é bastante intensa e, enfim, é isso. O que é a lixiviação, professor? Lembra que a gente está falando aqui, eu falei que ia explicar? Lixiviação no verão. Lixiviação nada mais, nada menos do que um processo, né, de erosão. O que ele ocasiona? Tá vendo aqui, ó? Acho que vocês conseguem ver quando eu passo o mouse. A partir de uma... esse solo, ele sofre uma lavagem, né? Assim, lavagem. O que seria essa lavagem? Grande escoamento de água, por quê? Porque chove muito, dependendo do ano nesses lugares, e quando chove, essa camada superficial do solo ele acaba se descolando. Tá vendo aqui, ó? Esse solo já ele está mais desnudo, digamos assim, nesses pontos aqui, e esse escoamento da água faz com que essa camada do solo ele perca sua nutrientes, essas nutrientes acabam erodindo, ou seja, acabam, né, é um processo de sedimentação aqui
eles acabam se alojando, né? Em outros lugares, aqui no corre de água, por exemplo, aqui, né? Acaba acontecendo isso. E esse processo é mais frequente em zonas tropicais e equatoriais. Por exatamente o que você está falando agora, que nesses lugares, chuvas, né? As chuvas elas são mais abundantes. E ela tem uma intensidade maior, né? Então, esse é o processo de lixiviação. Essa camada, né, superficial desse solo, acaba escoando aqui, o solo fica desnudo, né? A gente não tem vegetação aqui nesse solo. Isso acaba gerando esse processo de erosão, né, nesse determinado solo aqui, na foto, enfim, nesse processo inteiro. Aqui a gente tem as pradarias, né? Pessoal, vou ter que ir no banheiro, deixa eu tentar. Pausa. Já volto. Rapidinho. Alô, 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 alô. Pessoal, desculpa, voltei. É que acaba, pessoa muito hidratada, né? Acaba bebendo muita água, daí tem que ir no banheiro. Mas já deu uma pausa aí pra vocês buscar água, buscar alguma coisa, enfim, pipoca, sei lá eu. Chimarrão, né? Alguma coisa assim. Bom, voltando. Vocês estão me vendo? Não, não dá pra me ver, né? Agora sim. Eu acho que sim, não sei. Mas se você não tá me vendo, alguém dita no chat aqui. Beleza. Então essas seriam as padarias, né? Agora sim, aí, beleza. Essas seriam as pradarias, né? Enfim, do que a gente estava falando ali, a gente percebe que parece que, sei lá, uma plantação de alguma coisa, né? Já que são solos, pode ser, né? Uma plantação pode ser propício, né? A plantação de determinadas grãos e outras coisas, por ser, né? Solos férteis e outras coisas. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre savanas. O que seriam essas savanas? No Brasil, a gente chama também, né? Que lembra que eu falei antes no começo que pode ter outros nomes. No Brasil também é chamada de cerrados, né? E são essas formações vegetais de árvores dispersas, como eu trouxe o exemplo da baobá na África, arbustos, né? De arbustos e algumas gramíneas. Eles se relacionam com o clima tropical, né? Com chuvas de verão e chuvas no verão, né? Chuvas de verão e no verão. E se apresentam com um inverno mais seco. E essa vegetação arbustiva, elas têm bastante características, né? Desse nomezinho aí, xeromórficas, a gente fala, né? Ou seja, o que são essas xeromórficas? São folhas cerosas de raízes longas, né? Por ser aquela casca mais grossa, assim, né? Mais dura, digamos assim, também. E aqueles galhos mais retorcidos, né? Depois eu vou trazer uma foto também para ver, né? Aquelas árvores com galhos mais retorcidos. Isso é uma adaptação, né? Do inverno seco e tal. Porque nesses lugares de inverno é bastante seco. Perdão. Possuem solos ácidos, né? Então, isso pode ser corrigido, né? Tem esse processo aí, que a gente, introdução de calcário, né? Que chama de técnica da calagem, introduzir calcário nesses solos, com o objetivo de para eles se tornarem menos ácidos, né? Então, isso acaba acontecendo bastante, né? Quando a gente fala no Cerrado brasileiro, porque agora esse Cerrado brasileiro, por exemplo, se representa como uma nova fronteira agrícola, né? Que a gente chama no Brasil, que seria uma nova possibilidade de novo lugar, né? Nesse Cerrado de produção, né? Visando uma produção de soja em massa, digamos assim, né? Então, um solo que às vezes era muito ácido para ser plantado, determinadas coisas, como soja, ou pode ser outra coisa, agora a gente consegue corrigir, né? A tecnologia consegue corrigir esse solo e ele acaba sendo não tão ácido e, enfim, a gente pode introduzir aí um novo tipo de plantação e produção, né? Como, por exemplo, a soja. E esses solos são ácidos pela presença de óxidos, né? Como ferro e alumínio, e eles conferem cor avermelhada. Aí a gente fala sobre o processo de laterização. Vou falar sobre o que é o processo de laterização. Aqui, ó, tá, vocês que percebem, a gente tem esse solo mais vermelhado, né? Que seria um solo rico em ferro, e aqui acontece um processo similar ao outro que a gente estava falando.
A água da chuva ela meio que lava esse solo, né? Ele retira esses sais minerais e esse solo exposto agora, né? Quer dizer, já era um solo exposto, mas agora ele está mais exposto ainda, porque talvez vocês estão vendo aqui que a chuva segue uns coisas aqui, ó. Tá de verde. Parece que tá. Tem uns furos aqui, ó. Parece que a chuva está penetrando aqui, né? E está criando essa linha, né? E esse solo agora, composto de ferro e alumínio, ele se transforma em um novo solo. E esse solo ele é muito infértil, porque, tipo, imagina, não tem como plantar nada aqui, né? Não vai segurar essa blotação, não vai ter sais minerais suficientes. Não consegue segurar, né? E o solo acaba se tornando infértil. Beleza? Deu pra entender? E aqui a gente tem a savana, né? Tá acreditando em alguma coisa? Vamos esperar. Diferente de localização para lixiviação, eu imaginei que essa pergunta ia vir. Então, basicamente, ela tem a ver um pouco, né? Quais são algumas diferenças? Esse processo de laterização, quando a gente fala exatamente sobre esses compostos de ferro, por exemplo, ó, compostos de ferro e alumina. Essa é uma das diferenças, né? No outro processo de lixiviação, não necessariamente aquele solo é composto por ferro e alumina, né? Então, aqui é uma das diferenças, né, desse novo solo. E lá, já para pensar também, vamos voltar lá. Aqui envolve outros processos também, né? E também o tipo de clima, às vezes, pode ser em lugares diferentes. Aí, tipo, eles classificam como coisas diferentes, né? Mas quando a gente pode ver, mais ou menos, os nomes são parecidos, né? Só que uma das principais características de diferenciação é exatamente aquilo que eu estava falando aqui, né? Esses compostos aqui, eles são compostos de ferro, né? Ferro e alumina, e a gente consegue perceber isso porque justamente o ferro ele tem essa característica de vermelho, né? Vermelho aqui, ele acaba lavando esse solo. Deu mais ou menos para entender? São processos, às vezes, químicos diferentes, né? Porque envolve como é que é o nome disso? Química lá. Envolve outros. Meu Deus, esqueci o nome da tabela periódica lá. Envolve outros. Enfim, envolve um processo químico diferente, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Deu para entender mais ou menos a diferença? Processos químicos diferentes, tal. Beleza? Tá, acho que deu para entender. Lembra que a gente estava falando aqui, ó, de galhos retorcidos? A gente consegue perceber aqui, ó. Se desenhar em cima não vai dar para perceber, né? Mas aqui, ó, são esses galhos retorcidos, né? É bastante característico da savana, enfim, essa casca mais grossa. Deu para entender, Thiago, mais ou menos? A diferença? Depois manda um salve ali. Sim, beleza. Certo. Bom, desertos a gente ouve falar bastante, né? Tem bastante coisa, mas é interessante a gente falar sobre. Então, a maioria dos desertos se caracterizam nas áreas subtropicais, ou seja, junto aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Lembra quando eu falei lá no começo que era para mim que gravar aonde ficam, né, os trópicos de Câncer e de Capricórnio? Lembra que eu falei? E ali a gente consegue mais ou menos ver essa característica, né? Mais ou menos no planeta Terra, mais ou menos a grande maioria dos desertos elas se localizam, né? Perpassam esses trópicos, né? De Câncer e o de Capricórnio, tanto os dois, tanto um como o outro. Aí a gente tem o exemplo aqui do Saara, como o Kalahari, que fica no continente africano, Chihuahua e Sonoro, que é do sudeste da América do Norte ali, né? Pega, se não me engano, um pedaço do México, não lembro, acho que é México. Não sei se chega a pegar os Estados Unidos, a área dos Estados Unidos, mas acho que não. O australiano, né, que fica mais lá na Austrália, fica mais no norte da Austrália, que é norte, noroeste, noroeste da Austrália. O Namíbia, né, que fica no sudoeste do continente africano, e do Atacama, que fica no norte do Chile. Esses são climas áridos semiáridos, né? Esses climas se caracterizam por altas amplitudes térmicas diárias, né? Ou seja, vocês já ouviram aquela coisa, tipo, a gente tem sempre essa visão que no deserto é muito quente, né? 40, 50 graus.
Mas vocês sabiam, né? Agora vou falar sobre curiosidade, talvez. Sabiam que de noite no deserto faz muito frio? Por exemplo, tipo, basicamente quase 0 graus, perto de 0 graus. Vocês sabiam disso? Não? Sim? Se alguém quiser falar. Sabia? Não sabia? Não? Sabiam isso? Professor, não sabia. Professor, não sabia. Tá, enfim, se vocês não sabiam, ou se vocês sabiam, vocês sabem por quê isso? Por que disso? Porque, tipo, de dia são 50 graus, digamos assim, e de noite é mais perto de 0 graus, 0,5 graus. Vou explicar por quê. Tem um negócio lá que fala assim, ó, a amplitude térmica é tão grande porque o solo, como o solo é mais arenoso, ele não consegue segurar, digamos assim, né? Segurar o calor durante o dia, né? Então, ele tem essa coisa assim. Ele esfria quando o sol se põe, né? De noite, o solo ele não consegue reter esse calor, né? Porque o solo ele não é tão pesado, digamos assim, não é um sol tão forte, ele não consegue reter todo esse calor do dia e esse calor acaba se dissipando muito mais rápido do que em outros lugares, onde que o sol é mais denso e outras coisas. Então, como o calor calor não é dissipa, agora me confundi as palavras. Bom, o calor ele não consegue segurar, né? Vai muito rápido, ele acaba tendo esse processo aí de não conseguir segurar esse calor e isso acaba ele fica mais frio durante a noite. E como não tem água, que é um dos grandes fatores também que envolve segurando, né, entre aspas, o calor, acaba acontecendo isso também. De noite, o solo ele é mais solo, né? De noite, a temperatura é menor nesses lugares. E as chuvas são escassas e regulares, né? Ou quase nenhuma chuva. E daí vem essa vegetação xerófita. O que seria a vegetação clássica de deserto? Seria aqueles, né, como é que é os coisinhas lá? Me fugiu o nome. Tem espinhos lá, os verdinhos. Espinhentas. Meu Deus, esqueci o nome daquela planta. Como é que é o nome daquela planta, pessoal? A gente vê em filme em todo lugar, de deserto. Meu Deus, fugiu o nome. Cactus. Isso, Luiz, obrigado. Aí a gente vê assim cactos, né? Que é justamente aquelas folhas verdes, né? Espinhentas, elas são muito propícias a esses tipos aos desertos, esse tipo de bioma. Porque, né, como tem pouca chuva, no cactus eles têm essa habilidade, né, habilidade biológica de guardar água, né, retém água e precisa de muita pouca água. E os espinhos deles, biologicamente, também servem para reter essa água, essa pouca água que está na atmosfera, né? Cactus. Como é que eu esqueci? Enfim, acho que depois tem uma foto ali mesmo. Eu vou mostrar para vocês. E só são esqueléticos, né? Ou seja, são muito finos devido a essa amplitude térmica diária e são alcalinos ou salinos, que é exatamente isso, que é a evaporação desse solo, né, durante o dia e durante a noite, ela é maior, porque ele não consegue reter esse calor, e essa evaporação é maior do que a precipitação. O que seria a precipitação é a chuva, ou seja, evapora muito mais do solo, né? Evapora a água muito mais do solo do que a chuva consegue repor esse solo. Deu para entender mais ou menos? Acho que sim. Daí aqui a gente tem, né? Aqui o cactus, que eu totalmente esqueci a palavra. Né? A gente tem aqui essa característica. Esses arbustinhos aqui, né? Pequenos também. A gente tem essa paisagem aqui. Uns cactos que a Luísa me lembrou que eu tinha absolutamente esquecido o nome da planta. Acho que deu para entender, né? Aí, por último, né, mas não menos importante, que a gente vai falar hoje, são as florestas tropicais. Essas florestas são de baixa latitude, né? Onde é que são as baixas latitudes? Mais perto ali do Equador, lembra lá que a gente estava falando? E, então, corresponde ao domínio a climas equatorial e tropical úmido, né? Ou seja, são florestas bastante úmidas. E tem altas temperaturas e muitas chuvas, né? Então tem uma amplitude térmica baixa durante o ano, ou seja, a temperatura nesses lugares, né, não diminui muito durante o ano, segue bastante constante.
tanto no verão quanto no inverno. Isso propicia uma formação de matas com maior biodiversidade do planeta, devido ao calor e à umidade. Ou seja, a gente vai ter aquelas matas muito volumosas, né? Depois a gente vai ver na foto ali, aquelas coisas, tipo, umas árvores muito grandes, bastante, bastante volumosas mesmo, né? Tanto em área, assim, bem grandes. Toda a composição dessas folhas mortas, né, no chão, né, muitas folhas, enfim, muitas árvores, acaba sendo uma auto-manutenção das florestas, pois dali ele consegue esses sais minerais, né, porque as folhas em composição, e desse solo mesmo consegue repor esses sais minerais. E essa biodiversidade gera uma densidade enorme de cobertura vegetal e que dificulta a ocupação humana. Mas ele, né, é ruim de morar ali, enfim, várias determinadas coisas, mas ele é incentivado pelo extrativismo vegetal. Isso acontece muito, extrativismo, tanto de látex, né, que a gente vê na Amazônia, entre outros lugares, né, a gente fala na atual Amazônia, e também em outros lugares como a Malásia, né, e no Congo também, extrativismo vegetal nessas florestas é bastante grande. Bom, e aqui a gente tem uma fotinha, né, vou perceber aqui ó, a diferença, ó. Uma floresta bastante volumosa, né, os árvores bastante grandes, que ocupam uma área bastante grande, né. Enfim, talvez quem tá, se tu caminhar aqui por baixo, não vai conseguir nem ver o sol, né? O sol vai sumir. Beleza? Deu para entender? Alguma dúvida, pessoal? Não? Por fim, tem um exercício aqui para vocês. Fazer aí rapidinho. Ó, vou botar aí até para vocês publicarem se vocês quiserem. Alguma dúvida, pessoal? A gente tem um tempinho ainda, né? Menos de 10 minutos. A gente pode fazer esse exercício, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aí. Ih, não tem E, né? Putz, não tem opção E. Ixi. Não, se vocês acharem que é E, vocês botam no. Bastante atenção, pessoal. Qual desses digamos é incorreto, né? Então seria a resposta incorreta. Qual desses cinco alternativas que está incorreto? Mais 2 minutinhos.
Opa. Bom, vamos voltar a um C, eles voltaram a um D, né? Vamos ver, vamos ler aqui, ó. Em relação ao tipo de vegetação dos principais biomas mundiais, é incorreto afirmar que... Incorreto, então é que não está certo. O deserto quase não possui vegetação. Verdade? Verdade, quase não possui vegetação, né? Lembra que a gente estava vendo ali agora há pouco? Então, esse aí está certo, né? Então não é A. B. Os campos são constituídos por uma vegetação composta por gramíneas e quase não possui vegetação arbustiva ou arbórea. Sim, a gente viu ali. Então, esse aí está correto. As savanas possuem vegetação florestal densa, que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros de altura. E não perdem as folhas no outono. As savanas, elas têm uma vegetação florestal densa, com árvores mais de 30 metros de altura. Vou voltar na savana aqui. Isso aqui são uma floresta densa, com árvores altas, mais de 30 metros de altura? Não, né? Então a gente já achou incorreto aqui. A C. Bom, alguém tinha voltado D, né? A vegetação da tundra é composta por musgos e líquens que resistem ao frio intenso do inverno e voltam a brotar no verão. No verão é menos frio, né? Então, normalmente elas voltam a brotar no verão, sim. Então, a D também tá certa. Não sei se a pessoa confundiu, se tem alguma dúvida, quem votou D, né? Sobre o que é. Pode também falar qualquer coisa. E a taiga é composta por florestas de coníferas, um tipo de árvore que possui folhas em forma de agulha, que são cobertas de uma cera que torna mais resistente ao frio. Também. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês entenderam ali direito, mais ou menos. Mas eu acho que é isso. Se vocês têm alguma dúvida, vocês falem comigo, né? Mandem um e-mail lá, eu vou mandar os slides depois lá no grupo e no Drive, né? Queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Foi bastante coisa, então eu falei um pouco mais rápido, né? Se tiver qualquer dúvida, por favor, me chame, né? Chame lá, enfim. E eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a presença de vocês e muito obrigado. E boas aulas e até outro dia, próxima aula, tá bom? Obrigado.